Bom dia galera do terceiro, desculpa aí a qualidade da imagem, tá? Hoje tá meio escuro, mas é em virtude da falta de luz aí, tá legal? Então assim, hoje, né, é a aula temática, nós vamos falar do processo da construção da identidade, né? Nós já falamos de cultura, hoje, pelo fato da aula ser temática, né, que eu tenho que falar. Resgatar um pouco do discernimento, né, para que a gente possa parar e refletir na formação da nossa identidade. Quando eu digo a formação da nossa identidade, né, é que, a exemplo do que eu já comentei com vocês em determinadas aulas, o ser humano ele não nasce pronto, né? Ele é um apanhado de coisas que ele vai agregando à sua personalidade, às suas características, e mediante a isso, né, ele vai se transformando. Então, né, o que nasce pronto, eu já mencionei para vocês, são objetos, são coisas, né, que nasce pronta e aí vai se desfazendo, vai se desgastando na medida que é utilizada. O ser humano não, o ser humano ele vai, né, embora ele tenha esse desgaste natural do tempo, ao contrário do objeto, ele tem essa finalidade de agregar conhecimentos, de agregar culturas, né? E aí formar o que nós chamamos aí de personalidade própria. Tá? A imagem está meio deturpadinha, mas não levem em consideração não. Tá legal? Professor, tem alguma coisa na apostila? Não, não tem na apostila. Ontem, até conversando com a Yasmin, eu questionei, né, da apostila de vocês, não chegou, depois conversei com a dona Cida, não chegou ainda a última apostila nossa, então, por conta disso, a gente faz essa aula temática, né, da construção da identidade do jovem. Eu sei que muitos de vocês já têm aí uma base, né? Essa base é no o que farão, né? Num determinado momento daqui para frente, quando já estiverem aí migrando, né? Para a vida que nós consideramos adulta. Ano que vem muitos já estarão em faculdade, espero eu. Muitos aí estarão fazendo cursinho para poder já estar ingressando na faculdade. E a vida adulta, né? A gente costuma brincar, eu conto ou você conta, a vida adulta ela requer, né, algumas adequações, ela requer alguns malabarismos para que não fiquemos aí obsoletos, a palavra é essa, obsoletos, para que possamos acompanhar o mundo. Eu já coloquei para vocês que antes a preocupação das pessoas há 3 décadas, 4 décadas, a preocupação dos vossos pais, né, era que mundo que meu filho vai encontrar. Hoje é diferente, né? Hoje a preocupação é um pouco mais pormenorizada e teve uma inversão de papel muito grande. Que, que mundo, que filho eu vou deixar para o mundo? E não que mundo o meu filho vai encontrar. Isso tudo em virtude da identidade social, né? Quando eu falo de identidade social, a gente vai ter que resgatar um pouquinho da história, né? Falar um pouquinho aí não só dos aspectos históricos, mas do, não só do contemporâneo, né? Mas quando eu falo de identidade, eu não estou falando só identidade cultural, aquela identidade social também, né? Que afinal de contas ninguém vive como eremita, né? Todos nós dependemos de algo ou de alguém em todos os momentos das nossas vidas. Então, assim, quando eu falo de desenvolvimento humano, né, é muito importante a gente analisar e refletir sobre esse amadurecimento individual,
Quando eu falo amadurecimento individual, consequentemente é o amadurecimento individual e, portanto, social também, tá? Em nossa cultura. Porque ele surge como um tempo de transformação e de passagem, né? Uma transição para a vida adulta. Tá legal? É isso que a gente vai discutir agora. Então, assim, sob o prisma, sob o olhar da psicanálise, né? Essa fase caracteriza-se aí por uma crise psíquica. Por que crise psíquica, professor? Porque o adolescente ele vai ser resgatado, ele vai ser chamado a ocupar um novo lugar, um novo espaço, no qual ele vai ter que responder pelas suas próprias atitudes, pelas suas palavras. Então, assim, ele vai passar a construir essa nova identidade subjetiva. Essa nova história ela já está iniciada, né? E ela, na realidade, ela começou bem antes, desde o desejo dos pais sobre o filho chegar, né? E agora essa história ela passa a ser reescrita, só que ela passa a ser reescrita pela própria pessoa. Na infância, geralmente, as coisas parecem se resolver por si mesmo, né? Já que até então nós estávamos protegidos por outras pessoas, né? Então, assim, muitas pessoas elas ainda confundem essa adolescência com puberdade. A puberdade, eu quero que vocês tenham bem claro que é anterior à adolescência, tá? A puberdade ela é caracterizada pelas transformações não só físicas, mas biológicas. Desculpa, gente, o barulho. As pessoas confundem a adolescência com puberdade, e essa puberdade é anterior à adolescência, porque ela é caracterizada, digo eu, pela transformação física e biológica, né? No corpo tanto dos rapazes como das moças. E é durante a puberdade, um fator engraçado, que ocorre o desenvolvimento dos órgãos sexuais, né? Tem até uma coisa que consta no termo lá do artigo 2 da Lei 8.069 do Estatuto da Criança e Adolescente, né, o ECA, que considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, né? E considera-se adolescente quem tenha de 12 a 18 anos de idade. Mas assim, essa história social da criança e da família, né, ela coloca que infância e adolescência, elas ganhavam a atenção especial na sociedade ocidental antiga. Adolescência e infância, elas não eram distinguidas, mas sim agrupadas no conceito de juventude, que eu posso colocar para vocês esse conceito de juventude que equivalia, né, à maturidade ainda. Então, assim, a juventude ela foi mais privilegiada no século XVII e a infância e a adolescência no século XIX e XX. Por que essa diferença, professor? Por que essa discrepância? Porque afirmava-se que a adolescência ela era uma crise psíquica, devido a esta ser uma fase onde é evidenciada por uma turbulência emocional. Mudanças e descobertas acontecem o tempo todo, né? E isso gera de fato um conflito que, além de ser exigido que que nós tomemos aí uma posição social. Então isso marca um período em que o futuro parece ter chegado, né? Mudam os interesses, as exigências, as relações e as identificações. Identificações essas parentais, elas começam a declinar. O tio já não tem aquela importância, o pai já não tem aquela importância, a mãe já não tem aquela importância. Obviamente que o emocional, sim. Eu não estou falando do emocional, do gostar, mas já não fazemos questão de estar grudadinho. Sair na rua de mão dada com o pai e a mãe já não é aquilo que nos compete, né? E os pais, né? Eles não sabem bem como lidar com os filhos aí, adolescentes, às vezes, né? Por quê? Porque são crianças que são grandes demais. Então, assim,
há algumas décadas, os adolescentes eles queriam ser reconhecidos como adultos. Hoje são os adultos que querem ser reconhecidos como adolescentes, né? E muitas vezes até os adultos imitam esses próprios adolescentes. Se até a década de 60 o ideal era a idade adulta há 30 anos, né? Tanto que tem aquela música do Legião Urbana, somos tão jovens, né? Então, assim, essa inversão de valores entre pais e filhos, ela se dá no sentido de os pais tomarem seus filhos, por vezes, como modelos. O pai toma o filho como modelo. E aí ele supervaloriza as atitudes e os comportamentos dos filhos, né? Adotando assim para si aquele estilo de vida do próprio filho. No adolescente ainda permanece um desejo de tornar-se adulto. Nossa, eu lembro que quando eu ainda não tinha passado a maioridade, eu era doido para completar 18 anos, né, para poder fazer aquilo que me era coibido pela sociedade, né, ir para o cinema, andar de metrô sozinho, aquelas coisas todas, né, que na época era mais complicado do que agora, tá legal? Então, assim, de modo geral, os adolescentes eles se deparam com várias situações, né? Situações novas, porque ele vai passar a ser pressionado socialmente. E isso, obviamente, que vai favorecer as condições próprias para que eles apresentem aí flutuações de humor e mudanças expressivas no comportamento. Ou eu estou falando alguma bobeira, né? O círculo familiar, ele já não atende às demandas, às nossas demandas. O adolescente sente a marcante necessidade de pertencer a um grupo de amigos. E são esses amigos que irão, na concepção dele, que irão auxiliá-los, né, a passar esse período de adolescência, que é o processo de, como eu posso caracterizar, de desidealização das figuras parentais. O que é essa desidealização das figuras parentais? É você, não digo virar as costas, mas não querer estar 24 horas ali, né, no seio familiar, no âmbito familiar. Então, assim, quando o jovem ele busca novos modelos identificatórios, né, para o deslocamento familiar, para o social, esse sujeito em transição ele busca novas referências a partir do seu inserimento em novos grupos, como amigos, ídolos de TV, né, ele procura se autoafirmar em um novo local, além do familiar, é óbvio. A adolescência, gente, ela inicia com o tempo que ocorrem alterações corporais reais, são mudanças físicas e orgânicas trazidas, né, lá atrás pela puberdade e que a adolescência ela terá que acomodar tudo isso. Então o que acontece é uma reedição da complexa trama precoce, conhecida como complexo de Édipo, né, que vai ocasionar aí a retomada de pesquisas sexuais, né, que antes era só fruto da nossa curiosidade, por dizer assim, né? Então, esse momento de declínio parental, ele nos impele para tomarmos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nessa transição é natural que ocorra sim o declínio parental, mas por outro lado nós temos que ter a maturidade de não deixarmos nos levar por aquela coisa que eu expliquei nas aulas anteriores da cultura de massa ou de um processo de aculturação, né, no qual eu vou me apegar a tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que eu acredito que vai agregar alguma coisa dentro da minha característica, dentro da minha personalidade, dentro da minha identidade, mas que na realidade não existe. É uma coisa fictícia, é uma coisa ilusória, é uma coisa no qual eu acredito que vai me
trazer benefícios, quando na realidade vai me calejar de tanto bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. Porque pode parecer que não, mas pessoas e grupos, elas são influenciadas, sim, principalmente por relações interpessoais, né? Então, assim, muita gente fala, mas tem algum estudo que comprove isso? Não, não tem estudo que comprove isso. Mas as conclusões de análises indicam que a probabilidade de eu querer pular essa fase da jovialidade para o amadurecimento precoce, ele pode fazer com que eu perca alguns fatores determinantes para a minha formação. A hipótese básica, né, diz que o comportamento de uma pessoa ele depende dos efeitos, das ações e dos efeitos que ocorrem do lado da pessoa, que isso vai formar a pessoa. Então a pessoa às vezes ela não quer estar naquele âmbito familiar, naquele seio familiar, porque, deixa eu usar um termo menos técnico, porque é careta, né? Porque é ultrapassado. E na realidade não é isso. Você está ali ainda no centro de um protecionismo paternalista, um maternal que seja, mas que é importante para a formação da sua identidade individual e cultural. Porque a identidade ela é o conjunto de significados que ela vai definir alguém enquanto desempenha algum papel dentro da sociedade. Por exemplo, uma pessoa ela pode ser em seu ambiente de trabalho médico, mas no âmbito familiar ela é irmão, ela é pai, ela é tio, ela é qualquer coisa. Logo, as pessoas vão possuir aí múltiplas identidades. Por quê? Porque pertencem a diferentes lugares, porque vive dentro de uma sociedade, porque não vai estar inserido 24 horas num único lugar. Eu posso ser um pai extremamente flexível e um professor extremamente rude. Mas eu tenho essa coisa de desempenhar diferentes papéis, e esses papéis, eles são complexos, porque eu tenho que alterná-los para poder ter uma boa convivência, para fazer seguir e dar continuidade àquilo que eu acredito. Então, compreender o que constitui uma identidade social é como se nós tivéssemos que buscar interpretar, com essas múltiplas identidades, como elas se relacionam com cada indivíduo. Como essas identidades se relacionam com o comportamento tanto externo quanto interno. Pensamentos, emoções, essas identidades que se relacionam com o todo, com a sociedade de uma maneira geral. E isso tem uma teoria? Tem algum embasamento? Essa teoria, gente, ela busca de fato relacionar o quê? Indivíduo e sociedade. Por quê? Porque percebe que tanto um quanto o outro, eles são mutuamente influenciáveis. O indivíduo ele não é apenas receptor das coerções da sociedade. E a sociedade, pelo seu lado, não é uma coleção de indivíduos. Portanto, as características individuais elas podem ser encaradas aí como um complexo formado pelas influências da sociedade e pelas escolhas individuais que nós fazemos. Ao mesmo tempo, essa mesma sociedade ela não é uma construção abstrata, incausável, mas ela é fruto do conjunto das nossas ações, das ações dos indivíduos que estão vivenciando nela. Então as teorias sobre identidade social, elas buscam justamente compreender, olha que bacana, elas buscam justamente compreender o que acontece dentro desse entrelaçamento. Então,
o que eu trouxe para vocês hoje aqui é para que não sejam precoces, né? Que vivam de acordo com as vossas vontades, mas sempre tendo um orientador, um tutor. Que esse orientador e esse tutor, ele nada mais é do que o protagonista. Passe o tempo que passar, ele é o protagonista, né? Ele tem aquele papel de, mesmo a gente estando com 50, 60, 70 anos, ele vai continuar sendo protagonista. Porque ele vai querer sempre que a gente trilhe o melhor caminho. Tá legal? Então, assim, construção da identidade é um pouquinho disso do que eu falei. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa da aula, estejam à vontade. Não esqueçam de colocar lá o nome, o número de vocês, para que possa ser computado como presença, tá legal? É uma aula temática. Eu espero que semana que vem a gente fale do Setembro Amarelo. Eu vou trazer, independente de chegar a apostila ou não, eu vou trazer uma aula sobre suicídio. Tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço e estamos juntos.